Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus, Salvador e Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, a quem amamos, em nome de quem nós queremos compartilhar com você um trecho desta palavra que nós temos orado e pedido ao Senhor que Ele grave em sua alma, alimente a sua vida e transforme áreas da sua vida que precisam ser mexidas por Deus. É um grande prazer estar com você e eu quero nesse momento dizer para você que há muitas mentes confusas, mentes de várias pessoas confusas com a participação de Maria na história da salvação. Será que é válido e bíblico recorrer a Maria para ter acesso a Jesus Cristo? Será que é um caminho autêntico por Maria? O quanto Maria foi privilegiada por ser a mãe do Senhor Jesus? Então nós vamos intitular essa nossa meditação como Estou carregando Deus aqui dentro. E vamos ler um texto que está em Lucas capítulo 11, são dois versículos, 27 e 28. Estes versículos 27 e 28 nos dizem assim: Aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a sua voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: Pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Na verdade, essa história não começa aqui. Essa história começa alguns versículos antes, mais precisamente no versículo 14. E o registro de Lucas, então, nos mostra que Jesus estava diante de uma multidão, e era muito comum isso acontecer no ministério de Jesus. Uma multidão cercava Jesus e ali naquele momento ele expulsou um demônio de um homem mudo, e libertou este homem do demônio e restaurou a fala a este homem. Não precisa muito para saber que a multidão ficou muito impactada com isso, né? Segundo Lucas, a multidão ficou maravilhada. Em seguida, Jesus começou, então, a ensinar. E o ensino de Jesus ofereceu uma revelação muito importante e nova a respeito das estratégias de Satanás, como ele age, e também Jesus falou sobre a manifestação do reino de Deus na terra e sobre a sua própria autoridade sobre Satanás. Quando Jesus está ensinando essas coisas, uma mulher já impactada com o milagre que ele realizou, e agora bastante impressionada com o seu ensino, então, do meio da multidão, a mulher quer elogiar a Jesus. Essa é a sua intenção. E ela escolheu elogiá-lo exaltando Maria, sua mãe. É natural que um filho se sinta orgulhoso de ver a sua mãe bem falada, assim como uma mãe também se sente orgulhosa quando o seu filho é elogiado. Ela, então, essa mulher, ao romper o silêncio naquele momento e falar sobre Maria, ela disse a respeito, ela fez declarações a respeito do ventre de Maria e dos seios de Maria. O ventre que te concebeu e os seios que te amamentaram. Então essa mulher está abordando dois momentos na vida de Jesus, quando ele estava sendo gerado e quando, pela amamentação, ele teve suporte de vida. Então ela está se referindo ao fato de Jesus ter sido gerado por ela e ao fato dela ter participado do seu crescimento, da sua alimentação, da sua intimidade. Foi isso que essa mulher colocou. Bom, mal compreendida essa declaração, o que nós temos? Nós temos uma sugestão de que Jesus foi, então, uma obra de Maria. Ou seja, bem adestrado, bem ensinado, bem alimentado, uma família boa, uma família que crê. Então, assim como os nossos filhos são trabalhados pelas mãos dos pais, e isso honra os pais, há uma sugestão de que Jesus é uma obra de Maria. Ou seja, Jesus foi colocado subjetivamente abaixo de Maria. Então, essa mulher honrou a Maria e isso pode dar muita confusão. Jesus, então, não permitiu que essas palavras ficassem dessa forma. Ele respondeu. E ele respondeu dizendo, pelo contrário.
Mais bem-aventurados, mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e que guardam a palavra de Deus. Bom, esse texto ele é muito comentado pelos meios católicos, nos meios evangélicos, algumas pessoas dão opinião de um lado e de outro, mas eu gostaria de examinar com você algumas coisas aqui. A mulher, então, da multidão, ela falou sobre a concepção de Jesus. Então, sugere-se que Jesus veio de uma boa linhagem, de uma boa família, um ventre privilegiado que trouxe essa criança maravilhosa. Mas, examinando a linhagem de Jesus, nós vamos nos perguntar, ele veio de uma linhagem mesmo excelente? Você sabe que, segundo Mateus, que nos apresenta uma das genealogias de Jesus, aparecem ali 5 mulheres. 5 mulheres. Maria é a quinta das 5. A primeira é Tamar. Tamar é uma mulher que se casou com o filho mais velho de Judá. E ele era mau aos olhos do Senhor, e por isso morreu. Então Judá disse ao segundo filho que se casasse com ela, porque era lei do levirato em Israel, e que desse filhos a ela que receberiam o nome do irmão morto. E porque os filhos não receberiam o nome deste novo marido, ele então não deu filhos a ela. E como isso aconteceu, Judá devolveu Tamar para a mão dos pais. Tempos depois, Judá esteve na região onde morava Tamar com seus pais, e Tamar, que queria um filho daquela família, se vestiu de prostituta e teve relações com Judá, engravidando do sogro. E Judá nem sabia quem ela era, porque as prostitutas cobriam o rosto. E tempos depois descobriu-se que aquele bebê era um bebê de Judá. Essa era Tamar. Também na linhagem de Jesus está Raabe. Raabe é uma prostituta cananeia. Ela morava nas muralhas de Jericó, isso no tempo de Josué. A linhagem de Jesus nos apresenta Ruth. Ruth não era uma prostituta, mas era uma estrangeira. Era moabita. Ela era do povo de Moabe, que Moabe, cabeça desse povo, era filho de Ló com uma das suas filhas, um incesto. E dali nos vem Ruth. Uma outra mulher da linhagem de Jesus é Betseba, que teve relações com Davi, e depois, por conta disso, seu marido foi morto em batalha, e há também um pecado escandaloso que envolve Betseba. E a quinta das mulheres é Maria, que não teve uma vida de prostituição, era virgem, mas era uma jovem simples, e que precisou lidar, talvez com muita dificuldade, com o fato de ter engravidado sem marido. Não foi um pecado que ela cometeu, foi obra do Espírito Santo, mas imagina o quanto ela não sofreu por isso. Então você observa que Jesus vem de uma linhagem com muitos problemas. Ele não vem de uma linhagem especial. Aqui está manifestado em primeiro plano a graça de Deus mais uma vez, a misericórdia de Deus, de enviar seu Filho não por pessoas especiais, mas por pecadores. Pessoas que também foram feridas pelo pecado, a quem Jesus manifestou-se para salvar. Então não temos o argumento de uma concepção ultra especial, porque a sua linhagem é especial. Jesus teve o seu corpo, na verdade, gerado por Maria, mas isso foi motivo de alegria para Maria e não de glória para Maria. Em nenhum momento há glória para Maria a respeito disso. Ela mesma, em Lucas capítulo 2, ao fazer um cântico de gratidão a Deus por ter sido usada por ele como instrumento, ela glorifica a Deus que atentou na humildade, de acordo com a versão, na baixeza, mas quer dizer humildade da sua serva. Maria não se coloca como uma mulher superior às outras mulheres, mas como alguém agraciada, favorecida, recebeu um favor de Deus. Essa é a nomenclatura. O Salvador Jesus, o Deus homem, ele foi concebido não por Maria, mas pelo Espírito Santo. Maria ofereceu o corpo humano e o Espírito Santo trouxe a pessoa de Jesus. Então, não podemos concordar com aquela mulher, com a declaração que ela fez.
E quanto à criação de Jesus? Sugere-se também que Maria foi privilegiada por ter contato com uma divindade desde que ele era criança. Como se Jesus, quando criança, tivesse o rosto brilhando ou dormisse no bercinho com um anjo do lado, protegendo, mas não foi isso que aconteceu. É bem verdade que Maria, ela teve sim contato com o mundo espiritual algumas vezes. Por exemplo, antes de engravidar, foi visitada por um anjo, mensageiro de Deus, que informou que ela engravidaria por obra do Espírito Santo. Ele disse qual o nome que a criança teria, Jesus, e disse também que ele seria o Salvador. Maria ficou feliz com isso, mas isto foi um momento pontual. Em um outro momento, a Maria recebe a visita de reis magos que trazem presentes de muito valor, ouro, incenso, mirra. Isso foi um sinal importante. Quando Maria levou Jesus, já que Jesus era o primogênito, para o templo, para a apresentação, e Simeão o tomou nas mãos, esse idoso que aguardava a revelação do Messias para partir, ele profetizou sobre Jesus e falou que Jesus havia nascido para salvar os pecadores, para ser Salvador. Mas, apesar destas coisas maravilhosas que aconteceram na vida de Maria, o que Maria fez foi criar uma criança comum. Jesus era uma criança, ele mamava e chorava para mamar porque tinha fome e certamente depois de mamar arrotava, como todas as crianças fazem. Jesus teve que aprender a andar, Jesus teve que aprender a ler, Jesus teve que aprender a arrumar as coisas, Jesus teve que aprender a lei, estudando a Torá. Então observa que ali temos uma criança comum, absolutamente comum, só não pecava. Não era uma criança que mentia, não era uma criança que pecava, mas era uma criança comum. E no dia a dia, vivendo muitos dias, cuidando de uma criança que não tem um brilho no rosto e não tem asas nas costas, nem nada disso, certamente Maria não lembrava todo o tempo sobre aquilo que havia ouvido do anjo. Jesus, na verdade, só revelou-se como Messias depois que ele passou pelo batismo com João Batista e depois dele ter sido tentado no deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Ao voltar do deserto, Jesus então senta numa sinagoga, abre o livro de Isaías e mostra que aquele que Isaías anunciou que viria, cumpriu-se. Agora o Espírito Santo está sobre ele, deu autoridade para pregar o Evangelho. Então, a partir dali, a visão do Messias se torna claro. Agora, no dia a dia, como eu disse agora, Maria tinha que ser, muitas vezes, lembrada de quem era Jesus. Portanto, Maria não tinha um conhecimento maior de Jesus do que está disponibilizado pela palavra a todos os que creem. Você quer ver? Jesus um dia foi com sua família, conduzido, tinha 12 anos, conduzido ao templo em Jerusalém por ocasião da comemoração da Páscoa. Isso está escrito em Lucas capítulo 2, 41 a 50. Depois das comemorações da Páscoa, a família voltou, e não voltou sozinha, voltou com vizinhos e pessoas de cidades próximas, amigos. Era um grupo enorme de pessoas que viajava, e viajava às vezes por dias, até a sua terra. Certamente Maria pensava que Jesus estava com o Pai, e o Pai pensava que Jesus estava com Maria, mas Jesus havia ficado no templo. E a família de Jesus viajou um dia inteiro até que descobriu que a criança havia ficado lá. E eles voltaram. Voltaram um dia de viagem e depois tiveram que procurar Jesus em Jerusalém, onde ele estava. A Bíblia diz que 3 dias depois eles encontraram Jesus. Eles deviam estar muito nervosos. Eles deviam estar bem irritados. E quando eles encontraram Jesus, Maria foi: filho, por que você fez isso com a gente? Por que você agiu assim? Foi quando Jesus disse: mãe, eu estou aqui para tratar dos assuntos na casa do meu pai. E certamente naquele momento ela lembrou que Jesus era o Filho de Deus. Mais à frente você vai ver agora, quando Jesus está maduro, com 30 anos, eles estão num casamento, e agora o registro é de João capítulo 2, de 1 a 5, eles estão num casamento. Um casamento em Israel pode durar até 7 dias.
E 7 dias os convidados precisam receber vinho, precisam receber alimentos, participar da festa, muita dança, muita alegria, muita festa. Maria era amiga daquela família, era uma família próxima à família de Jesus. E Maria estava ali, provavelmente, ajudando a servir, ajudando na cozinha, e ela percebeu que o vinho estava acabando. Ela foi a Jesus, mas ela não foi a Jesus procurar um milagre de Jesus. Ela não foi dizer assim, Jesus, dá para transformar um pouco de água em vinho? Não foi isso que aconteceu. Ela foi a Jesus, Jesus era o primogênito. Jesus era um homem feito, tinha 30 anos. Era uma pessoa que tinha uma profissão, era uma pessoa que resolvia as coisas. E ela foi ao filho dela e disse assim, Jesus, nós estamos com um problema aqui, o vinho está acabando. Se o vinho acabasse no meio da festa, isso seria uma grande humilhação para aquela família. E Maria queria poupar esse tipo de vergonha, de dor para os amigos. Jesus, o que nós podemos fazer? O que ela queria era uma reunião familiar. Você tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Foi quando Jesus então respondeu, mulher, que tenho eu contigo? Era Deus falando. Não é chegada a minha hora. Maria compreendeu. Ela lembrou e ela recuou e resolveu deixar nas mãos dele. Então disse a todos, fazei tudo que ele vos disser. Observe. Há mais um exemplo. Quando Jesus começou a pregar, quando Jesus começou a atender as multidões, eram multidões muito grandes. Jesus passava muitas horas com a multidão, não só ensinando, mas curando, libertando, atendendo, solucionando problemas e usando o poder de Deus para tudo isso. Quando Jesus estava bem no início, de acordo com o registro de Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, e também Marcos 3, 30 a 35, você vai observar que há um determinado momento registrado por Marcos, que Jesus chega em casa e ele não teve tempo de comer. Mal chegou, uma multidão afluiu, ele teve que voltar ao trabalho. Ele voltou outra vez, para junto à multidão, para atendê-los. E aí a família de Jesus, mãe, irmãos e irmãs, ficaram muito preocupados com isso. Eles ficaram preocupados honestamente, estavam preocupados com a saúde de Jesus. E conversando entre eles, enquanto Jesus estava com a multidão, eles concluíram que Jesus devia estar dentro de um surto. Ele se tornou insano. Ele não sabe o que está fazendo e a gente precisa socorrer. É membro da nossa família. Então eles foram até lá com a intenção de prender Jesus, de segurá-lo pelos braços, tirar Jesus do meio da multidão, colocá-lo sentado, dar um prato de comida e dizer, descansa. Mas Jesus estava cercado por gente. E alguém anunciou para Jesus, sua mãe e o seu irmão, e os seus irmãos e irmãs, estão lá fora. Jesus olhou para as pessoas todas que estavam ouvindo, sentadas ouvindo, e disse assim, quem são a minha mãe e os meus irmãos? São todos esses que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Então observa que a família de Jesus também não estava percebendo que ele já estava dentro do seu ministério. Maria, ela não poderia ser uma pessoa, de acordo com a declaração daquela mulher, que tinha contato com a intimidade de Jesus, no sentido de Jesus ser um ser assim, espiritual, tão diferente. Não, Jesus era uma pessoa comum, mas era o Filho de Deus. E quando aquela mulher diz, bem-aventurado o ventre que gerou você, o ventre de Maria era um ventre comum. Bem-aventurados os seios que amamentaram você, os seios de Maria eram seios comuns. A intimidade de Jesus é a intimidade de uma criança comum, mas é interessante a gente olhar a resposta que Jesus deu. Jesus disse, então, no versículo 28, repetindo, para nós lembrarmos, pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Maria teve as suas alegrias, sim. Em ser mãe de Jesus, sim, claro que ela teve as suas alegrias. Jesus foi o seu primeiro filho. Qual é a mãe que não guarda em memória as alegrias do seu primeiro filho, filho gerado, filho nascido? Sim, Maria teve a alegria de ser escolhida por Deus para fazer parte do plano de salvação, não como salvadora, mas como serva que o serviu com seu próprio corpo, com a sua juventude, com o seu útero. Maria teve a alegria de realizar a sua missão diante de Deus, ela estava realizada, estava feliz. Porém, diz Jesus, mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus. Isso inclui você hoje, isso inclui a mim.
Não há nada especial em Maria que a destaque das outras pessoas. Jesus não estava lá para revelar-se como um herói nacional, Jesus estava lá para trazer a palavra de Deus, a mesma palavra que tem sido pregada dos púlpitos, a mesma palavra que você está recebendo, a mesma palavra que salva o pecador, a mesma palavra de misericórdia e de graça. Mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus destrói fortalezas malignas, a palavra de Deus levanta mortos, a palavra de Deus se cumpre quando ela é dita e jamais volta para Deus antes de cumprir a sua missão. A palavra de Deus não muda, ela é segura, ela é verdadeira, ela é justa. E é o que você está recebendo agora. E Jesus ainda diz, mais felizes são os que, além de ouvir a palavra, guardam essa palavra, ou obedecem à palavra de Deus. Não é só ouvir, o ouvir a palavra de Deus produz a fé, para que eu me levante e viva a palavra de Deus. E é aí que a libertação se completa. E quem a palavra de Deus aponta como Salvador? Maria ou Jesus? Quem a palavra de Deus aponta como tendo morrido na cruz pelos pecadores? Quem a palavra de Deus revela que ao terceiro dia ressuscitou? Quem a Bíblia apresenta como tendo ido para a glória para preparar lugar com a promessa de voltar e buscar a igreja? Maria ou Jesus? A Bíblia, a palavra de Deus, ela aponta, Maria, ela é apresentada nos livros biográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois ela desaparece em Atos, e não se ouve falar mais de Maria. Mas Jesus é apresentado em todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele é o grande Senhor e é o Salvador. Querido, eu preciso encerrar, gostaria de continuar muito tempo falando com você, mas eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: Maria, durante a sua gravidez, como ninguém, somente ela poderia fazer isso, ela poderia apontar para o seu ventre e dizer assim: estou carregando Deus aqui dentro. Mas depois de nascido, morto na cruz, ressuscitado, ido para o Pai e derramado o Espírito Santo sobre nós, se você se arrepender dos seus pecados e confiar sua vida a Jesus, então você poderá apontar para o seu coração e dizer: estou carregando Deus aqui dentro. Em Maria, Jesus estava só no seu ventre, mas pelo Espírito hoje ele está presente no coração de cada um que crê. Você já pode fazer essa afirmação? Você já pode declarar de que Deus habita seu coração, de que Jesus habita sua alma e que a salvação foi concedida, você tem certeza da sua vida eterna? Você ainda tem dúvida que exista outro caminho para Deus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Guarde isso em seu coração, creia em Jesus, ainda que você tenha uma visão simpática, e deve ter, por Maria. Maria era uma mulher de Deus, Maria era uma mulher de fé, ela creu na palavra do Senhor, ela serviu ao Senhor com seu próprio corpo, e nós agradecemos a Deus pela vida de Maria, mas ela não é o caminho, ela não é salvadora, ela não é nossa libertadora, e não é um atalho para Cristo Jesus, para que Cristo vá ao Pai. Ela é simplesmente uma serva que foi usada e precisava também de um Salvador, como você precisa, como cada um de nós precisa. Então, que Deus abençoe sua vida, que o Senhor possa falar melhor ao seu coração e que você venha entregar sua vida a Cristo Jesus, crendo no Senhor e descansando no seu cuidado. Jesus Cristo é o Senhor e é o Salvador. Guarde isso, e Ele ama você, guarde isso no seu coração. Senhor, muito obrigado por esse momento que estivemos juntos. Eu quero pedir que a sua mão poderosa seja estendida sobre a vida dessa família ou dessa pessoa que está nos assistindo, e eu peço que o Senhor transforme, liberte e revele pelo seu Espírito que Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Eu entrego essa vida nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.